Centenas de acidentes nas estradas poderiam ser evitados se os motoristas fossem mais precavidos. Mas não só com relação à velocidade na pista, e sim às condições do carro antes da viagem. Em plenas férias escolares, as pessoas resolvem viajar. Põe a criançada dentro do carro e pega a estrada. Mas normalmente não presta atenção em alguns detalhes importantes do veículo para se dirigir com segurança e fazer uma boa viagem. Por isso o Sérgio está aqui, convidei ele para me ajudar a dar algumas dicas importantes para fazer uma viagem mais segura. O que é importante nessa checagem, nesse check-up do carro antes de pegar a estrada? Olha, a gente sempre aconselha os clientes a fazer uma revisão, não pegar a estrada, né, sem olhar nada no veículo. Então a gente aconselha a começar pela parte de motor lá, são velas, os filtros, filtro de ar, de combustível, filtro de óleo, nível de óleo de freio, óleo de direção, né, e também o filtro de cabine, que é o filtro de antipólen de ar condicionado, principalmente para quem tem crianças, né, principalmente crianças pequenas. A partir dessa parte aí, que é uma mais simples, consultar o cliente sobre a correia dentada, que geralmente a maioria dos veículos aí é uma média a cada 50 mil quilômetros. Se ele não souber, né, e não sabe, a gente aconselha a trocar. E aí a gente vai para a parte de freio, que a gente seria olhar a parte de disco, a parte de pastilha, para saber se está na hora de troca ou não. Então a gente ia dar uma checada na parte de freio. Se tiver tudo em ordem, às vezes não é necessário trocar, mas tem que se olhar. Dar uma olhada na suspensão para ver também se não tem nada ruim. E aí olhar os pneus, como está estados de pneus, né? E pede também, a gente faz a checagem de pressão, calibra os pneus, inclusive o step. Se a pessoa não levar em algum mecânico, não esquecer de calibrar o step. A próxima parte seria conferir como está o estado das palhetas do limpador de para-brisa, né? E também parte de extintor. E por último aí, a parte de lâmpadas, ver se está tudo certinho, funcionando ou não, né? Para pegar uma viagem mais segura. Ainda na parte do pneu, como é que a gente pode ter uma dica, para quem não sabe, de quando olhar o pneu, se está na hora de trocar ou não, se ele está gasto ou não? Tem como observar, até olhando o próprio pneu? Olha, então, no caso, a primeira análise seria uma análise visual, né? Mesmo que a pessoa não entenda, ela vai ver se o pneu está muito gasto ou não. Se visualmente tiver muito gasto, você já vai ter que trocar. Agora, tem como se medir a profundidade do sulco, para você saber se está ruim ou não. E por último, ele vai ter uma setinha indicando aqui o ponto de desgaste. Quando tiver nessa setinha, está na hora de troca do pneu. É importante ficar atento com o óleo, por exemplo, quantos mil quilômetros o carro precisa rodar com aquela quantidade de óleo para se trocar, não necessariamente só no visual. No visual a gente fala que é difícil você analisar como que está o óleo, né? Então geralmente é por quilometragem. Hoje a média aí é a cada 5 mil quilômetros, e para óleo sintético, né, no caso de 5 mil é óleo mineral. E para óleo sintético é 10 mil quilômetros, tá? Mas aí são coisas também que, no caso de dúvida, não sabe, esqueceu, perdeu, o custo não é tão alto. Então a gente aconselha a trocar. Na hora que a pessoa pega a estrada e ela não olhou esse tipo de coisa, não olhou óleo, não olhou o próprio freio, que tipo de risco ela corre dirigindo com um carro assim? Olha, na parte de freio a gente considera como item de segurança, né? Então às vezes a gente até brinca aí com alguns clientes. Se você vai colocar a sua família no carro, tem coisas que não tem preço. Então, como é item de segurança, a gente fala que é um risco que ele está correndo. Então é sempre bom fazer uma revisão no veículo antes de colocar na estrada, principalmente com a família, né? Quando a pessoa chega no mecânico, tem muita gente que vai fazer essa revisão básica e aí chega no mecânico, às vezes maior, numa agência grande, na própria concessionária, e eles empurram algumas coisas, um serviço que a pessoa não precisa fazer. Como é que dá pra ter noção? Assim, poxa, tá na hora de trocar o óleo ou não tá? Tá na hora de trocar a pastilha, não tá? Como é que a pessoa pode se precaver para acabar não pagando um serviço que ela não precisava fazer naquela hora? Olha, eu acho que tem algumas coisas, mesmo que a pessoa não entendendo, ela questionar um pouco mais. Por exemplo, tá na hora de trocar a pastilha. Mas por quê? Pergunta para o mecânico, mas tá tão fina assim? Porque tem uma espessura mínima, né? Então, mas com quanto tá a espessura da pastilha? Então, às vezes, questionando, indagando um pouco o mecânico, ele também, eu acho que vai se sentir que não, a pessoa entende um pouco, né?
Então eu acho que ele tem que fazer bastante pergunta para saber. E uma maneira também é consultar o manual do veículo, porque tem coisas que se troca por determinação do fabricante e não do mecânico. Quem determina é o fabricante. Prestar atenção, segurança é fundamental, ainda mais quando a gente está viajando com a família. E importante também a pergunta ali do Bruno, o melhor é procurar mesmo um mecânico de confiança.